Gringo, quando vem pro Brasil, a primeira coisa que ele quer fazer é ir pra Amazônia. Ele quer conhecer a Amazônia, ele acha a Amazônia o lugar E ele incrível. pergunta pro brasileiro, se você conhece a Amazônia? Se você falar não, ele vai falar assim, não, E o você brasileiro, mora aqui? não A maioria conhece. dos brasileiros vai falar não. Exatamente. Ninguém vai pra Amazônia. Ninguém. Mas a gente foi. Mas vocês foram. E por isso que estamos Estamos aqui para dar um exemplo. Somos brasileiros de verdade. E é um lugar muito interessante mesmo, muito mágico mesmo. Vocês mágico. tiveram essa experiência também Foi boa? bem maneiro, bem legal. É apreciar a natureza e os É. rios e se apaixonar por todos os rios que aquele lugar tem. Eu Foi fui isso. até Manaus e de Manaus fui de carro até um ponto no meio do mato. E depois fiquei arrependido de não ter feito o de barco, porque tem esse passeio pelo Rio Negro, você desce de barco uns 5 dias, Sim, até sim. lá embaixo. Esse que eu fiz. Ah, então, esse vale a pena esse? Super a pena. Fiquei 7 dias embarcado. Você vai de Manaus até uma cidade chamada Novo Airão, né? Aí em Novo Airão a gente pegava um barco e foi atravessando as Anavilhanas, né? Que é o maior arquipélago fluvial do Exatamente. mundo, né? Que é o Rio Negro e o seu afluente Jaú. Aí você vai navegando por ali. E a gente foi na época que era final de dezembro para janeiro. Então, assim, tá o fim das secas, o começo da cheia. Então, o barco consegue navegar longe, porque quando está seca ele tem vários bancos de areia que não permitem, mas ainda tem bancos de areia que se transformam em praias, né? Isso que é gostoso. Sensacional. E praia de rio é muito maravilhoso. Porque a gente esquece, a gente tá muito mais acostumado, pelo menos eu tô muito mais acostumado a ir em mar e tal. E no mar, você sai do mar, você tá todo melado, tem areia, você tá todo... O rio, você sai de banho tomado. Fresquinho, você é um boto. É maravilhoso. Tem boto. Tem boto. Foi uma experiência muito interessante, assim, ver o boto, porque meio, caramba, é o boto, a gente ouve tanto falar do boto e de repente tá lá o boto. Em Manaus tinham dito que tem um passeio lá pra você. Sim, eu fiz esse. Você fez esse? É, eu fiz, mas eu não entrei na água, porque eu fiquei com dó. Mas eu vi lá os turistas e aí as pessoas falando assim, não coloca a mão na cabeça do boto, porque ele pode fazer isso também, né? Não faz assim, porque ele pode querer, né? Pegar você. E o que eles faziam? O que os turistas faziam? Nada. Não grita. O que eles faziam? Grita. Então, por isso, o ser humano é mau caráter. Deixa os botos lá, Que tadinho. explorando o Tadinhos, boto, bichinhos. né? Mas vocês chegaram a ver a vida animal, alguma coisa além do boto, não? Bastante, bastante. Tipo, eu fui pra lá, assim, eu morei em Manaus, né? Fiquei 2 anos e meio lá e fiz mestrado. Então, as minhas medições, fiz mestrado no clima, vegetação e tal. Então, as minhas medições eram no mato. Então, eu ficava, às vezes, assim, uma semana inteira ou mais dormindo ao relento Mas o quê? na Barraca? floresta. Rede. Mas do nada você vai armar numa árvore, na Depende outra... da situação. A situação mais extrema foi andar com um mochilão, uma rede dentro da mochila e quando o sol se punha, armava a rede onde tivesse. E os barulhos de dormir Os no barulhos? mato? Eu morreria. Eu tenho pesadelo até hoje. Ah, com os então, é barulhos. isso. Que isso? Brincadeira. Os barulhos eram tão Olha horripilantes só, assim? Você não reconhece o som. Não, assim, tive uma noite assim que eu nunca vou esquecer na minha vida, que eu armei a rede lá entre 2 árvores. Já tava eu, mais o guia, que era um índio, e um belga, que assim... Eu não sei o que foi dele. Para se proteger, primeiro o índio falou, não, vamos botar umas velas, né? Porque o fogo espanta os animais, né? Mas a vela acaba em 1h30, 2. Tem que trocar. Aí a gente vai Tem que revezando. acordar, trocar a Que vela. mané revezando, meu irmão. Cara, quando a vela ficava na metade, era a minha vez de trocar, eu ficava assim, meu Deus do céu, vou ter que sair daqui. A minha bota tava, a gente enfiou 2 estacas assim na terra, né? E botou a bota assim em cima, pendurada, pra não entrar bicho. Claro. Eu já tava pensando, vou ter que pegar a bota, botar, ir até lá, não sei o que vai ter entre aqui e lá. Medo. E a gente tava perto de um rio. Aí o índio só narrava, eu não sei se ele inventava ou se era verdade. Ó, tem um animal grande, tá ouvindo a respiração? Tem um animal grande bebendo água. Aí era, é a anta. Aí de repente um farfalhar assim, barulho, a onça pegou. A onça tentou pegar e escapou. É o Galvão Bueno da tragédia. total. Tem amigos Total. E aí- na rede. Você está numa região diferente da minha, porque o Rio Negro, lá o Jaú e tal, não tem muito animal.
porque você não tem a composição química, o pH da água é muito ácido, aí não tem mosquito, e não tendo mosquito você já não tem a cadeia alimentar quebra, entendeu? Até tem, você vê lá, você tem aves, você tem macaquinho, tal, tem cobra, mas tem menos animal. Isso é uma coisa interessante de pensar quando a gente, na cidade grande, né, vivendo isso, a gente esquece um pouco dessa cadeia toda. Estando lá, você percebe como tudo está interligado, como as árvores todas. E é isso, não tem o mosquito, aí então não tem o sapo, e se não tem o sapo, não tem... E você vai entendendo como funciona. Eu estava vendo outro dia um ambientalista falar, São Paulo tá sem água. Tá sem água, Cantareira. Ele falou... Sim, por que tá sem água? Você acha que tá em seca em São Paulo? Não, é porque você tá desmatando a Amazônia, a chuva que caía lá e que escorria, que vinha pra não sei onde, que acabava em São Paulo, não tem mais. Porque não tem mais água. Então tá tudo interligado e a gente não tem essa noção. Que nem todo judeu tem que ir pra um kibbutz e tal. Todo brasileiro tinha que ir pra Amazônia pra entender. Mesmo, pra entender. Pantanal e Amazônia, pelo menos, pra entender. Mas é engraçado também a relação que tem as pessoas lá com animais. Por exemplo, você aqui conhece no seu bairro a banca de jornal, o barzinho. Aí a pessoa conhece a casinha da aranha peluda. Sabe que hora está saindo um passarinho para fazer a casinha dele. É verdade. Sai na hora que ele... Tipo, é engraçado. Tem a rotina da selva. Sim, eles conhecem tudo. Você vai para o Instituto Selva, tudo igual. Não, mas ele entende exatamente cada lugar, cada coisa. Da observação, né? Exatamente. De observar como é que E com o funciona. guia é muito bom, porque ele sabe exatamente o buraco da aranha peluda onde fica. Ele sabe exatamente como as coisas acontecem. E ele tem as informações. Então ele fala, essa árvore aqui é a árvore tal. Aí ele corta um pedaço, escorre o negócio. Isso, mostra. Esse bambu aqui tem água dentro, assim que a gente bebe água. Aí ele vira o bambu e você toma a água do bambu que nasceu. Aí ele fala, cuidado que aqui tem a formiga tal. Aí ele balança uma vara e sobem umas formigas do tamanho de um besouro, imensas, volta ali em cima, ele para de balançar, aí volta. Então você vai entendendo as formiguinhas pequenininhas, micro, que você passa na mão. Passa na mão. Tinha uma formiga perfumada, né? uma tem uma pequenininha que era formiga perfumada. Que é repelente, Que vira né? repelente. Na floresta do Tapajós, essa daí, vocês foram? Né? Que Eu isso vi é bem justamente legal. lá, nessa região toda, nas Anavilhanas. E aí tinha as formigas, eu acho que é tucandeiras, uma formiga enorme, com uma bunda grande. Saca Que eles de falavam fome. que Rito de passagem. elas usavam como... Rito de passagem, né? Na luva. Do adolescente, exatamente. É verdade. Mas faz o quê? A formiga Os índios pica? enchem uma luva com ele essa põe a formiga. mão? Aí, põe a quando mão, o cara tá na adolescência, pra ver se ele é bar macho mitzvah mesmo, dele. tem que botar a mão lá e segurar. Tem que segurar, não Tem que pode segurar. chorar. Se ele chorar, desmaiar, vai ficar em casa fazendo cestinha e torcendo pro Fluminense. Continua criança. Eu vi essa Ai, transição acontecendo comigo um pouco também, que eu fiquei 2 anos e meio lá, então essa transição de sacar um pouco os animais. Eu cheguei lá, eu perguntava pro pessoal local que trabalhava comigo, você já viu uma onça? Eu queria ver uma onça, aqui tem uma onça. Eles falavam, a onça. Não sei quem viu a onça. Nessa região tem... É uma entidade. Ela tem um artigo definido, tanto como uma pessoa, sabe? Ela é igual a Os gente caras na sabem hierarquia. quem é, né? Sabem quem é a figura. Ela é respeitável, assim como você. O que é perigoso, lá Richard Rasmussen já falou isso pra gente aqui, é que o perigoso são os espinhos, as abelhas e as formigas. Formiga O bicho que o local tem mais medo lá é caba, que é a vespa. É a nossa Eu vespa. falei, cabra? Eu falei, cabra? Eu tomei uma picada tá fazendo? no meio da floresta E aí? tapajosa. Eu tava andando, de repente, pá! Nossa, aí deu até uma cãibra no meu peito, assim, de foi tipo tanta um dor. tiro. Foi tipo um tiro. Aí ardeu, foi aqui, ardeu, assim. Passou aí depois... alguma coisa específica? Não, aí depois... Eu não sou alérgica, né? Mas eu lembro da cãibra que me deu, de tão forte que dor foi, da ferroada. assim. A dor da Lá, os ferroada. insetos são mamíferos. né? Então, aconteceu uma coisa nesse... Eu tava com a minha família lá, e aí andando tava meio escorregadio, porque chove, para de chover, faz sol, aí daqui a pouco chove, está no meio da floresta, tudo úmido e tal. E a gente saindo do meio de uma ilha, do meio do nada, aí andando assim, tinha uma parte meio escorregadia. Falei, minha gente, cuidado que tá escorregando. Aí vem minha mãe toda andando, que nem se estivesse jogando futebol com os amigos. Eu, mãe, vem devagar, não vem por aí não que vai cair, escorregar. Ela, não. Tomou um estabaco, ela escorregou no negócio de areia e caiu de costas assim, pô, seco. Meu Deus. E na hora só passou na minha cabeça assim, como é que eu vou retirar esta idosa da Amazônia pra consertar a pelvis desta caceta?
A minha primeira reação não foi o que aconteceu, foi eu falei pra você que ia cair nessa merda! Inverteu o papel. Inverteu, que normalmente mãe fala isso. Eu entendi total mãe quando acha você perdido, que te dá porrada e te abraça ao mesmo tempo. Você acha que você tava, filha da puta, eu te amo, seu merda. Eu tenho que tomar cuidado, não dá pra ser malandrão. Claro, ali ela escorregou, enfim, mas é porque tudo pode escorregar. E aí você escorrega, tropeçou, foi segurar numa árvore, tem um espinho. E aí machucou no espinho. Ou na praia, assim, você no pôr do sol, vai dar uma caminhada com a sua mulher na beira do rio, assim, naquela areia. Aí o cara fala assim, essa é a pior hora, porque a hora que chegam as arraias, elas deitam pra descansar. Se você pisar no rabo de uma arraia lá, tu tá fudido. O urbano tá sempre achando que é tudo romântico, né? Maravilhoso. Mas você comentou e é interessante pensar a época certa. É legal voltar pro mesmo lugar em duas épocas. Então, num lugar que você navegou na copa da árvore, na cheia, quando você vai na seca, você tem que andar 100 metros para chegar no seco para chegar na mesma árvore. Então isso é super legal de ver essa diferença. É o que os nativos dizem, que é bom você ir 2 vezes. Uma na cheia, outra na seca, porque eu fui na época da cheia. E aí eu passava de barquinho ali no meio, aí eles falavam, daqui uns 3 meses você vai estar andando de bicicleta aqui. Super legal. E muito lindo. Mas eu achei lindo, maravilhoso. Mas o bom de ir na época não cheia, ficava da vazante, porque você tem as praias, como você falou. E aí você consegue parar nos bancos de areia, ficar. E as praias são lindas. Quem foi pra Ilha de Marajó? Eu. Você. Eu e aí? fui. É o máximo? Eu tô planejando essa viagem há tanto tempo que nunca fui. Foi bem legal. Eu fui com uma amiga minha, a gente foi a reta final da viagem. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com cerâmica e ela foi fazer experiência com cerâmica marajoara. Então a gente ficou lá bastante tempo, assim. Foi muito legal, né? Ver os búfalos. É diferente. O rio ali já é misturado com o mar. Aí tem várias cidadezinhas. Eu fiquei em Soure e fui para Salvaterra. Bom, para conhecer um lugar puro, de pura natureza, vai para o Rio Arapiuns, que está perto do Rio Tapajós, e aí esquece de tudo, faz um detox digital e acorda lá no meio das Samaumas. Eu não fui ao Terra do Chão, Fui. que é conhecido como o Caribe brasileiro. Nossa. Eu fui na seca e é impressionante. E é sensacional? Sim, porque tem dunas e é muito bonito. O Rio Tapajós é a coisa mais maravilhosa. Eu tava falando assim que o Rio Negro foi uma paixão fugaz, o Tapajós, o Amazonas foi o amor da minha vida, só que o Tapajós é aquela paixão assim que dura, sei lá, Amante 1 ano latino. e meio e você... O que tem de diferente, assim? por ser Caribe, tudo, né? Você vê tudo, assim, É os clarinho. peixinhos, é clarinho, você vê os peixinhos. Diferente, né, do Rio Negro, que é escuro, E né? as cores. As cores. Mas tem coisa mais romântica e poética do que Encontro das Águas. Também é bacana. Os rios que se encontram não se misturam e vão se misturar lá na vão frente lá aos na frente. poucos. Pura poesia. Lá em Manaus dá pra você fazer esse passeio, eu fiz, de pegar o barquinho e ir pra você ver o encontro Ver mesmo. o encontro. Temperaturas diferentes, você bota a mão e vê temperaturas diferentes, e um é mais escuro que o outro e tal. Quando eu fui com um amigo meu, a gente tentou tirar uma foto um em cada rio e a gente se abraçando, assim. Não sei se deu muito certo, mas ficou legal. Eu digo, depois quando eu postei no Facebook, o pessoal de Manaus que tava me hospedando, falou, vocês estão malucos? Como é que vocês pularam no Encontro das Águas? Tem peixe elétrico, tem piranha, tem jacaré, tem... E o bicho que o pessoal do lado local tem mais medo do rio é o candiru, né? Né? Por razões, É vocês aquele- aí é como a gente dos botos, né? A gente assim com os botos e vocês assim com o candiru. O candiru é o bichinho que entra no buraco, Na uretra. abre lá dentro e você nunca mais mija. Mas ele não entra só no pau, não, ele entra no cu, tá, amigo? O candiru... Então ele é vamos usar, esperto. já que tá aqui mesmo na área, vamos... Uma vez eu vi um jornalzinho popular desses de 50 centavos lá em Manaus, Candiru, o jornal de maior penetração do estado do Amazonas. Ah, que maravilha! Se você gosta de cachoeira e estiver em Manaus, eu recomendo você ir para Presidente Figueiredo. Fica 1 horinha de carro de Manaus e é um paraíso, é o Eldorado das cachoeiras. Tem muita cachoeira grande, bonita. A minha preferida é do Santuário. Eu fui pra Roraima, fui fazer show lá em Roraima e aproveitei e fui uns 2... Roraima ou Roraima? Roraima. Roraima. Eles chamam de Roraima, eu vou respeitar o que eles Vamos falam. saber.
E aí eu fui uns 2 dias antes pra aproveitar um pouco. Pra ir lá no Monte Roraima é mais complicado, precisa de um tempo, que você tem que ir pela Venezuela. Você não subiu? Não subi. Eu subi o Monte Roraima. E aí, vale a pena mesmo? Cara, vale muito a pena. É um mundo mágico lá em cima. É um Os mundo cristais fantástico. que falam que existem. Cristais são Como impressionantes. assim? Me conte. Cara, tem... Assim, primeiro que o solo lá, as rochas, é o terreno mais antigo, um dos terrenos mais antigos do planeta Terra, assim. Uma das primeiras rochas a serem cristalizadas no mundo. Tá lá em cima. Então, bicho, já passou tudo por lá, né? E aí tem cristais, cara, Vale dos Cristais, assim, que são... cristal a perder de vista, assim, sabe? E tem animais e plantas que só existem no topo do Monte Roraima, no mundo, assim. Então tem um Meu sapinho Deus. pretinho, pequenininho, que não pula. Fica andando, o sapinho todo Sapo fofo que não lá. pula, cobra que voa, tal. Eu não sei. Mas esses cristais, todo mundo fala muito desses sério? cristais, que são umas formações, né? É lindo, não, e é própria pedra, assim, que parecem uns dinossauros, já parece que foi a inspiração lá dos dinossauros. Então você vai vendo aquelas pedras Pra gigantes. chegar lá. É isso que eu ia difícil. falar. Como é que é pra chegar? Cara, é difícil. A subida, são pelo menos 3 dias de subida. 3 dias? Eu pensei que ia falar 3 horas. Não, de subida, 3 assim, cara, dias. carregando... Eu carreguei minha mochila, você pode contratar carregador. Tem que levar comida, né? A casa, a comida, né? Roupa E a lavada. lavada. É que se a tua roupa molhar, não vai secar nunca mais. Então você tem que levar roupa seca pra sempre, Pra assim, todos os pra dias. todos os dias. E tem que atravessar 2 rios bem largos. Que você pensa, atravessar um rio e tal. Meu irmão, atravessar um rio é difícil. E tudo é um desafio, cara. E você vai subindo, e é íngreme, e aí você tá cansado, pô, carregando 20 quilos, né? Porque lá em cima é 0 grau. No topo do Monte Roraima. Lá embaixo é calor, pô. Então você tem que levar roupa pra tudo quanto é tipo de clima e cara, é pesado. Mas é legal, hein? É impressionante. Lindo, lindo, lindo. Eu tive uma experiência de ir pra tribo indígena, que foi lá no Acre. Saí do Rio, Brasília, Rio Branco. Cheguei em Rio Branco, eu peguei um aviãozinho, aí fui pra Cruzeiro do Sul de avião normal, de Gol, inclusive. E aí cheguei em Cruzeiro do Sul, peguei um aviãozinho, aí não era Gol, aí era, sei lá, era pênalti. E aí a gente chegou em Marechal Taumaturgo, que é uma microcidade no meio do nada, onde não chega por carro, apenas por avião ou barco. E aí essa cidade era uma loucura. Porque o que aconteceu? Eu combinei com um índio. O índio tava aqui e falou assim, você precisa um dia conhecer a tribo. Eu falei assim, então eu quero. Passa lá em casa. Aí ele falou, Passa aparece na lá. Oca. Eu falei, então eu vou no dia... Passei meu ano novo numa tribo indígena. Eu falei, então eu vou no dia 27. Ele falou, então dia 27 estou esperando lá. Ele falou, vá pra Marechal Taumaturgo. Eu falei, maravilha. Dia 27 pousei em Marechal Taumaturgo. Você pousa assim numa nada, e aí você pega um barquinho pra ir pra cidade, e aí parece uma cidade cinematográfica, aqueles filmes de fim de mundo, Waterworld, assim, que é um barrancão assim pra cima, com várias casinhas e várias pessoas chegando, que é um encontro de tribos indígenas ali. E aí eu cheguei, cadê meu índio? Nada. Ele era o do meu típico índio, não. brasileiro. Típico carioca, aparece lá. Qualquer dia. Aí eu cheguei, fui lá, fiquei meio procurando, assim, vários índios também, já não é fácil você falar, eu tenho certeza que era aquele. Aí fiquei meio andando assim, falando, caramba, onde é que ele tá? Uma cidadezinha que não tinha quase nada, tinha umas vendinhas, umas coisinhas assim. E aí eu peguei um índio lá que eu achei mais parecido com o meu índio. Falei, amigo, vem cá. O Bank falou pra eu vir pra cá. Ele falou, não, o Bank tá caçando, só volta depois do ano novo. Ah, que Tá legal. no meio do mato e tal. Eu falei, sim, mas aí como é que a gente faz? Porque agora eu tô em Marechal Taumaturgo. E aí ele falou, não, amanhã tá saindo um botezinho aí que vai lá pra tribo. É 3 horas dentro do rio. Se quiser, você vai com nós. Aparece aí. Eu falei, eu quero, pelo amor de Deus. Ele, não, então 8 da manhã você aparece aí que a gente vai junto. Enfim, fiquei vivendo ali naquela cidade meio curiosa. No dia seguinte, 8 da manhã, eu cheguei, tava lá o índio, então vamos. Entrei, aí tinha um posto de gasolina fluvial, Olha. que obviamente eram uns tanquezão que ficavam em cima de um negócio de madeira. Aí eu inteirei lá o ratatá com o índio, dei lá R$20 pra botar. E aí quando eu tava no meio do caminho, quebrou. Ah, meu E a gente voltou pelo rio, carregado pelo rio, voltou lá de novo, chegou. Só que tava sol, Amazônia, eu ali indo, daqui a pouco, eu branquinho, aí daqui a pouco eu fui ficando meio rosa, aí daqui a pouco eu fui ficando ardido, eu fui virando um botinho mesmo. E aí, enfim, finalmente fui pra tribo indígena, cheguei lá, a tribo dos Axanincas, mas é uma coisa curiosa, porque é uma tribo meio... que não é a tribo de... Os Axanincas Roots. não são de raiz. Cheguei lá, tinha um orelhão na tribo.
Aí eu falei, pô, aí liguei pra minha mãe, falei, mãe, tô aqui na tribo. Ela, como assim? Você tá me ligando? Eu falei, tem um orelhão, porque eles instalam o orelhão, o governo coloca orelhões pra se tiver desmatamento, pegar fogo, denúncias, o índio ligar e falar, ó, estão roubando aqui, estão desmatando. Mas aí fiquei uma semana lá com eles, tomei ayahuasca lá com os índios, e dá uma onda diferente, porque você tá lá com eles recebem muito bem. Estar na tribo, viver aquilo, entender o funcionamento, conversar com eles, joguei futebol com os índios. E aí tem as festas, aí você toma a bebida que eles fazem, que eles mascam. Aquela que eles cospem. Eles mascam a mandioca, eu acho. Cospem, fermentam, eles tomam isso. Puxadinho. E aí, enfim, dormi lá na oca deles. Você fez um reality lá. Praticamente. Alguém mais foi pra tribo? Então, eu não queria ir para a típica tribo turística, onde vai e tem o índio fantasiado de índio para gringo ver. Isso. Então, eu fui fazendo uma pesquisa e me falaram do tal do Seu Bata, que parece saído do Macunaíma. É um senhorzinho que é xamã, tem uns 60 anos, ele sempre vai assim, sem camisa, com uma barbinha assim, e ele mora num pedaço lá no meio da Flona, que é a floresta do Tapajós, com seus 16 filhos. E ele tem uma mulher que pariu todos os filhos sozinha. Eles tinham seringueiras e tal. E eles tinham um monte de gado. E estavam desmatando por causa do gado. E um dos 16 filhos conheceu uma ONG. E a ONG tentou convencê-los para tirar o gado. Ele não queria. Vira guia, não quero. Aí um dia, tipo traição, chegou um grupo de turistas. E ele levou, sabe, como você não sei o bairro, como eu dizia antes, você vai na padaria, você vai no bar, ele tem o igarapé, ele é uma espécie de Mr. Crocodile Dundee, sabe, da Amazônia. De noite ele sabia onde estão os jacarezinhos, sentava com a luzezinha, pega jacarezinho desse tamanho, bota na sua mão, e ele explica um monte de coisas, conhece todas as árvores, e ele é xamã. Então, à noite, ele tem um redário, você dorme lá, senta com ele, e ele te conta todas essas histórias de eles tirando os seus espíritos, que chega a pessoa de outro povoado, são todas famílias. A mulher fica chateada porque ele é xamã. Tem a treta dele, ao invés da treta porque foi no bar, tem a treta porque foi tirar o espírito maligno de outro, sabe? Você foi lá tirar o espírito maligno. Tu tá se envolvendo com o espírito maligno de outra mulher. Mas a reflexão dele foi muito boa, porque a mulher, uma mulher muito sábia, desses 6 filhos sozinha. Ela conta que o primeiro filho teve na escada, enquanto estava cortando a seringueira, tirando aquele látex. Ela conta, eu agora entendo o quanto a gente fez mal à floresta, porque hoje eles fazem como bisuteria com semente. E ela falava, quando eu era criança, todas as sementinhas estavam muito perto. E hoje a gente tem que andar 1 hora para encontrar a sementinha. Ela percebeu então, a gente agora sabe que gado não era legal. Tá, olha só. Afinal, essa é uma forma de turismo sustentável, onde você está criando uma riqueza, mas sem trair um pouco, destruir e sem alterar muito o ritmo deles. Eles preservam bastante as filhas. Você tem um momento de convivência, de troca. Gostei muito da experiência. Porque isso é tão diferente da sua realidade. É um contato com outras pessoas que têm outras realidades, outras vivências. Você tem que ir muito aberto para ouvir, para entender o que está acontecendo, a ideia deles do que é a natureza, do que é a Amazônia é muito diferente da nossa, que olha de longe, olha da fora. A gente vai embora, mas eles continuam vivendo a vida deles lá. Exato. No meio da sua viagem para a Amazônia, quando você quiser fazer uma pausa em Belém, curtir a noite e curtir a cultura, a música de lá, do Pará, vá para uma guitarrada que chama lambateria e vai dançar muito e se entrega para a dança de lá. E a comida é muito boa. Os peixes de rio são muito gostosos. Uma delícia. Tambaqui é a iguaria mais deliciosa que eu já comi na minha vida. Nossa. Tambaqui na brasa. Posta de tambaqui na brasa. A costelinha de tambaqui. Costela de tambaqui. Irmão, com a farinha, né? Com a farofa lá do... E esse jambu que te deixa a língua deixa anestesiada. A cachaça de jambu, gente. O tucupi. E os doces, tipo cupuaçu, aqueles doces de cupuaçu. É uma delícia. O açaí eu soube que ele gosta bastante. Eu adoro açaí. Bom, eu cresci no Rio, tomando açaí todo dia, depois da praia.
Não, aí fui morar em Manaus, falei, pô, tô feio, vou escovar o dente com açaí, vou lavar o cabelo, sabe? Vou... Açaí Nutella. Quando eu fui isso aí. provar o açaí de lá, parecia cuspido. É o açaí puro, né? É o açaí verdadeiro. E eles comem lá com camarão. Em Belém, lá no Ver o Peso lá, que aliás é uma feira incrível, você come açaí com camarão seco, com farinha. Delicioso, É salgado, é um delícia. prato pro jantar, Salgado, pro exatamente. almoço. Mas o Ver o Peso, que é um ponto bem turístico, é legal porque você pode provar as diferentes comidas que tem ali sendo vendidas. Frutas as castanhas, estranhíssimas. frutas você Não nunca ouviu parece falar. fruta. E castanhas, enfim. Aí você tá na castanha do Pará. Né? Tá ali. Daquele Então eu tamanho. saí de lá, eu fui comprando sacos de coisa pra trazer, pra dar pras pessoas. Dá pra comer até formiga. Eu fui num restaurante conhecido lá, o Banzeiro, lá em Manaus, que você come formiga, que é meio que tem um gosto de capim-limão. É uma formiga bem gostosa que vem em cima do prato e tal. Então dá pra você mergulhar na culinária local também. Com certeza, delícia. O suquinho de tapereba, eu me apaixonei Que é por tapereba? tapereba. Tapereba parece um cajá, assim, parecido com cajá. É uma delícia. Você vê que é difícil explicar, porque você tem que comparar com uma fruta que a gente Que também, também não sabe. conhece, exatamente. Que por sua vez Tapereba parece um cajá. Parecido com cajá, ficou aquele silêncio. O que é um cajá? Eu acho que todo brasileiro devia de juntar um dinheirinho um dia e falar, vamos conhecer a Amazônia. É, porque as pessoas querem ir pra Paris, querem ir pra Miami, mas a Amazônia é tão legal quanto. Pois é. Tem muita coisa pra fazer, é gigante. Você viu tudo que a gente falou aqui, é de um pedacinho diferente da É Amazônia. um patrimônio da gente, é uma experiência de vida que muda tudo, o seu jeito de ver, muito Se você legal. quiser saber sobre as nossas viagens, não só pra Amazônia, pelo Brasil todo, se inscreve no canal do Porta Fora, entra no Porta Fora, no site do Porta Fora, que tem todos os lugares que a gente já foi. É, e não é só uma questão de que você fala, mas eu vou ficar no mato. Então, tem lugar que tem conforto pra você poder ficar. Exatamente. Tem voo direto até Manaus, até Belém. Ah, que conforto. Não tem isso, minha gente. Você que gosta de ter prioridade no embarque, espaço durante o voo, o Gol Mais Conforto é o serviço ideal. Na hora da compra, você marca o seu assento e ganha essa mordomia. Não, e além disso, sabe o bagageiro? Quando você fala, mas não tem lugar pra minha mala, tem espaço exclusivo no bagageiro pra você, com Exatamente. conforto. Mais espaço entre as poltronas. E tudo isso não vai comprometer o seu orçamento de viagem. Você ainda guarda um dinheirinho.